identificando o destinatário da carta e também, via de regra, ele identifica o motivo para o qual a carta foi escrita. E é exatamente isso como começa em 1 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele diz quem está escrevendo, para quem está escrevendo. E na sequência, ele diz por que ele está escrevendo essa carta. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admonestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Não é um bom motivo. Ele está falando de que ele deixou Paulo na cidade de Éfeso. Era uma das maiores cidades da Ásia daquela época, uma cidade importante. A igreja de Éfeso havia sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. O livro de Atos descreve isso. Paulo ficou lá mais de 2 anos ensinando. E a conversão daquela cidade foi tão importante, que começou a haver problemas econômicos na cidade. Por quê? Porque a cidade tinha o templo da grande Diane. A Diana, em latim, dos romanos, mas para os gregos era Artemis. Era a mesma deusa com nomes diferentes. O templo de Artemis, eu tive o privilégio de estar exatamente no local desse templo, né, lá em Éfeso, e era um motivo parecido com algo muito próximo de nós aqui em Aparecida. As pessoas viviam vendendo imagens de ouro, vendendo todo tipo de utensílio para a idolatria daquele templo enorme. E com a conversão daquela cidade, as pessoas não iam mais ao templo, não compravam mais os santinhos, não compravam mais os amuletos. Isso gerou uma crise econômica na cidade. Que bênção isso, né? Que bênção quando a pessoa se converte, tão convertido, que causa uma mudança na sociedade onde ele está. E aquela sociedade de Éfeso, havia uns crentes, diz o texto, que pessoas que estavam ligadas à magia, traziam os livros de magia e queimavam em público. Imagina um negócio desse. O diabo tinha sido expulso daquela cidade de jeito, né? E isso causou um alvoroço muito grande. Passado o tempo, começaram a infiltrar-se pessoas dentro da igreja que começaram a ensinar falsas doutrinas. Começaram a ensinar coisas desviando da verdadeira fé. Aquela fé pura que originalmente tinha causado assim, uma mudança social naquela cidade. As pessoas não queriam mais idolatrar ídolos, queriam adorar o Deus verdadeiro. Pessoas que praticavam magia deixaram isso. No entanto, novas doutrinas começaram a aparecer. E o apóstolo Paulo escreve essa carta, manda Timóteo para lá, como pastor da igreja, e diz: olha, se prepara, viu? O problema é grande. Tem uma porção de gente que afirma coisas que não entendem nada. Vocês já viram isso? Pessoas que assumem falar coisas assim, bonitas, e não estão falando coisa, tem a mínima ideia do que estão falando. Pois é, já acontecia naquela época. Pessoas que se passam por mestres, não compreendendo o que diziam. Que coisa triste. Mas Timóteo foi mandado para lá. E havia um problema tão sério, que eles estavam pervertendo a fé. 1 Timóteo 7, que eu acabei de ler aqui, fala claramente, eles estão pervertendo a fé. Mas lá no capítulo 4, versículo 1, fala mais ainda, mais preocupante ainda. Capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito Santo, afirma expressamente
que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Olha que frase tremenda essa. Pessoas da igreja, está servindo a gente dentro da igreja, que estavam se afastando da fé, porque estavam obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Você já imaginou ter ensino de demônio dentro da igreja? Pois é, era o que estava acontecendo. Está acontecendo hoje? Também. Agora você fica imaginando o seguinte: como que o Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ia encarar tudo isso? Então o apóstolo Paulo, já no final, lá no capítulo 6, e eu convido os irmãos, nós vamos ler juntos, do capítulo 6, versículo 11 a 16, Paulo dá algumas orientações para Timóteo, não para a igreja, porque a carta inteira ela é bem didática, ela é dividida em vários tópicos. Como que tem que ser feito a doutrina, como que deve ser o pastor, como que deve ser os líderes da igreja, o que eles devem fazer. Fala vários tipos de como que deve ser o culto, como que fala sobre quem é Jesus, tem toda a parte teológica, corrigindo aqueles ensinos equivocados de pessoas que falavam das fábulas que haviam naquela época, tanto judaicas quanto gregas. Ele foi corrigindo tudo isso. E lá no capítulo 6, ele fala especificamente para Timóteo 3 conselhos para aquele pastor. Capítulo 6, começando no versículo 11, Paulo dá 3 conselhos para Timóteo. Diz assim: tu, porém, já está no final da carta, ele descreve uma porção de problemas doutrinários, de ensino de demônios, de distorção de fé, de comportamento que estava acontecendo, de uma grande igreja. E ele então dá o seguinte conselho para o pastor: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Mantenham suas Bíblias abertas aqui. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: fuja daquilo que contamina a fé. Fuja daquilo que contamina a fé. Versículo 11 diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? O que está escrito antes. Olha o que está escrito no versículo 10. O amor ao dinheiro é raiz para todo tipo de mal, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas coisas. Toda a parte do capítulo antes fala das pessoas que estavam se envolvendo com a busca pela riqueza. Já ouviram isso também? Sim, já ouvimos isso. Estamos vivendo um escândalo de banco aí, que tem um monte de pastor envolvido até o pescoço nisso aí. Que triste. Fazendo da fé um projeto de poder. Isso não vem de Deus, isso é doutrina de demônio. Isso é doutrina de demônio. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Foge da cobiça. Foge do amor ao dinheiro, o amor ao status, o amor ao prestígio. Foge dessas coisas. Paixões mundanas. Eu quero ter um iate, eu quero ter um jatinho, eu quero ter um carrão, eu quero
porque isso demonstra poder, mas é um poder mundano, não é poder espiritual. Qual é a medida do poder espiritual? Quantas pessoas você ajudou a chegar aos pés de Jesus? Quantas lágrimas você ajudou a enxugar? Quantas vidas você ajudou a serem edificadas? Quantos aflitos você consolou? Isso não é medida em dinheiro. Foge dessas coisas. E é interessante com a palavra que ele usa de fugir, porque há uma necessidade de discernimento entre fugir e enfrentar. A Bíblia diz que nós temos que enfrentar o pecado. Na verdade, a gente tem que enfrentar até o maligno, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui ele disse, não, você tem que fugir. Tem hora que é para resistir, tem hora que é para enfrentar e tem hora que é para fugir. Foge, se afasta. Fugir no sentido, se afasta dessas coisas. Se afasta disso. Ah, sim, eu posso estar em qualquer lugar que eu sou, não sou influenciado por nada, nada me influencia. Aquele que estiver em pé, veja que não caia. Do momento que você acha que nada pode te atingir, você está se colocando numa posição de fragilidade. Sim, o pecado pode te atingir, você deve se afastar dele. Se há algo que você é fraco numa determinada área, se afaste daquilo, se afaste daquilo. Não importa o que, porque como nós somos indivíduos, cada um de nós é diferente, nós somos tentados em formas diferentes, em maneiras diferentes, em situações diferentes. E cada um tem uma situação em que é especialmente para aquela que ele é frágil. Se afaste, se afaste. A vida espiritual, ela começa com decisões práticas de santidade. Eu preciso me afastar do pecado. Ah, eu não posso fazer nada. Não, você não pode fazer nada que é pecado, você pode fazer um monte de coisas. Eu lembro sempre sobre quando a Bíblia fala do que aconteceu no Jardim do Éden. A impressão que dá, e eu já vi um quadro assim, tem uma planície só de capim verde, bonito, uma planície bonita, com uma única árvore, cheia de fruta, e o Adão assim, olhando para ela assim, ó, babando por aquela fruta. Tinha uma árvore só, mas ele não podia comer daquela árvore. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Havia um jardim cheio de árvores, cheio de frutas. Deus disse, aquela ali não. Uma não podia, todas as outras podiam. Então, quando você diz não, você não está se restringindo, você está dizendo aquele ali não, mas tudo mais sim. Então, você pode seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, que é o que está no versículo 11. Foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Você foge da cobiça ao dinheiro, mas você pode se aproximar de outras coisas, outras virtudes. Tem tanta coisa boa para fazer, tanta coisa boa para pensar. Por que eu vou pensar só nisso? Então, essa vida espiritual, ela começa com prática, assim, bem, assim, normal, do nosso dia a dia. Eu não quero isso. Eu vou dizer não. O cristão, ele foge do mal e ele corre na direção do bem. Eu não quero as coisas ruins. Você começa a conversar umas conversas estranhas, você não quer conversar isso não. Não quero saber disso não. Ah, mas você tem que estar inteiro. Não tenho. Eu quero pensar em coisa boa. Eu não vou encher meu coração de lixo. Tem um programa na televisão que fala um monte de besteira. Eu não quero assistir. Vou desligar. Vou procurar então desligar a televisão. Se não tiver nenhum programa bom, não assisto nenhum. Vou ler minha Bíblia, vou orar, vou fazer outra coisa produtiva. A fé, ela exige uma busca constante por um crescimento espiritual e uma transformação de caráter. O tempo todo eu estou buscando alguma coisa para encher o meu coração de coisas boas, para que eu possa crescer, para que o meu caráter seja transformado, para que eu seja nova criatura em Cristo, para cada dia ficar parecido mais com Jesus. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer nesse primeiro conselho: que tipo de ambiente eu estou vivendo?
Que tipo de conversa eu estou tendo? É alguma coisa que eu escolhi que possa me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Eu devo fugir de tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu devo investir tempo em cultuar virtudes, cultivar virtudes espirituais. Eu preciso intencionalmente desenvolver a minha fé, não deixar por acaso, mas intencionalmente. E isso vai trazer paz ao meu coração, vai me dar maturidade, vai me dar discernimento para entender o que está acontecendo ao meu redor. Fuja daquilo que contamina a sua fé, foi o conselho que Paulo deu a Timóteo para enfrentar aquela situação em Éfeso. 2, e isso aqui é bem específico para a situação de Éfeso: lute a boa batalha da fé. É o versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Ora, diante da situação que estava acontecendo naquela cidade, e o pastor Timóteo enfrentando aquilo tudo, eu fico pensando, quantos conflitos ele se envolveu dentro da igreja? Quantas decepções, quantas injustiças, quantas incompreensões ele deveria ter passado, ou estaria passando. O apóstolo falou assim: aguenta o tranco aí, é uma boa batalha, é uma boa batalha. Sabe por que é uma boa batalha? Porque nós lutamos por algo eterno, é algo eterno. Vencer em Cristo não é conquistar o mundo, é permanecer fiel até o fim. Isso é vencer. Quando você diz, eu venci, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que significa isso? Eu fiquei fiel até o fim, eu venci, eu fui fiel até o fim, eu fiz o que eu tinha que fazer, A batalha é boa. Sabe qual é o prêmio dessa batalha? As vidas que eu levo para o Senhor, a glória que eu trago para o Senhor. Eu já contei para os irmãos, e quero repetir agora, uma experiência muito assim, profunda que eu tive. Em 2012 eu visitei a Ucrânia, um país que hoje está em guerra. Inclusive várias das cidades que eu tive estão sendo bombardeadas hoje. E no fim de semana que eu passei lá, era o dia da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial. E existe um local lá enorme, um museu a céu aberto sobre a Segunda Guerra Mundial. É algo impressionante. Parece que você está em guerra. É tanto carro de combate, canhão, avião, submarino, tudo que você possa imaginar de que foi usado na Segunda Guerra Mundial está lá de verdade, espalhado num campo enorme. E havia uma comemoração. Havia gente assim num pequeno palanque, de longe eu vi um homem. Ele trazia no corpo, ele trazia no peito, eu vi de longe um monte de medalha. Podia ser um general desse assim. Só que eu comecei a perceber uma coisa: ele estava sozinho, ele andava sozinho. Ninguém estava acompanhando. Ele não era nenhuma autoridade. Normalmente, quando você vê uma autoridade, ele está acompanhado de um monte de gente cercando ele, né? Esse homem não era nenhuma autoridade. Cheguei mais perto e eu vi que o uniforme dele era um uniforme marrom, o uniforme deles lá. Estava bem surrado, não era algo novo. Ele era baixinho, magrinho, idoso, né? Claro. Só que o que chamava a atenção é que ele estava coberto de medalhas. Coberto de medalhas. Mas quando eu digo coberto mesmo. Elas começavam do pescoço, vinham pelos dois lados, passavam pelo ombro, ia até a lapela do paletó e continuava pelas coxas da calça. Eu nunca tinha visto um negócio aquele. Ele parecia uma árvore de Natal, um negócio assim, todinho coberto de medalha, um painel de medalha. Devia ter umas 100 medalhas ali. Eu fiquei olhando assim, nossa, que coisa estranha. Aí eu perguntei, quem é aquele homem? Eu falei assim, eu não sei quem é, mas eu sei que cada medalha daquelas é uma batalha que ele lutou. Isso me deixou assim, porque todos os oficiais que eu conheço aqui no Brasil, que nunca lutaram nenhuma batalha, eles trazem no peito aquele monte de coisa, que aquilo ali não são medalhas, são cursos feitos, são prêmios de cursos. Medalha de luta, nenhuma. Aquele homem tinha o peito e as pernas, ele estava coberto de medalha. Cada medalha era uma batalha que ele tinha lutado. Eu fico pensando que o crente no Senhor, ele talvez tenha exatamente isso, só que cada uma daquelas batalhas é uma alma que ele ganhou. É uma conquista para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ninguém me despreze, eu tenho as marcas de Cristo. Que marca?
Será que ele tinha uma medalha? Será que ele tinha uma tatuagem? Será que ele usava uma cruz pendurada no pescoço? Ele fala o que eram as marcas. As marcas de chicotada, as marcas de pedrada, as marcas de naufrágio. As marcas de Cristo eram cicatrizes que ele trazia no corpo. Eram cicatrizes. Era um bom combate. E ele lutou o bom combate. Luta uma boa batalha. Ah, mas eu sou incompreendido, as pessoas não me valorizam, ninguém está me entendendo, ficam com raiva, falam mal de mim. Pois é, mas Deus está contemplando. As medalhas que Ele vai dar são as vitórias que você vai ter. Vitórias não pessoais, mas vitórias para Ele, pessoas que você ganhou para Ele. Quantas vezes louvaram a Deus por uma atitude sua? Isso é uma medalha. Isso é uma medalha. Isso não é o que eu estou falando, eu estou falando, mas eu estou me lembrando dessa cena. É uma cena impressionante. É uma pena que eu não tirei uma foto. Podia ter tirado uma foto, né? Nem sei se esse homem é vivo, isso foi em 2012, tem muito tempo, né? Mas era impressionante ver um homem que tinha mais de 100 batalhas lutadas pelo seu país. Ele lutou um bom combate. Você tem lutado ou tem desistido? Está correndo da raia, como diz na gíria, né? Você está fugindo da raia? Ou você tem lutado? Persevere. A fé exige coragem, constância diante das provações. Eu quero ler com vocês, mantenham aí a Bíblia aberta, mas eu vou ler o que está em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 a 11. Uma das cartas às igrejas, né? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. E se você é forte, você tem pouca força, mas você não nega o nome. Eis que farei dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E esse é o terceiro conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, que está no capítulo 6 de Timóteo, agora no versículo 20. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando desviaram-se da fé. A graça seja convosco. Guarda o que tens. O terceiro conselho: guarda o que Deus te confiou. Não dispensa não, não despreza o que Deus te confiou não. Viva para a glória dele. Os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Quando Deus te dá uma coisa, é para você usar. Eu me lembro de uma senhora, na minha época de jovem crente, ela tinha sido missionária e ela se casou com um não crente. E o que aconteceu? Ela se afastou da obra e viveu uma vida, digamos assim, medíocre como crente. O marido não frequentava a igreja e era uma vida muito difícil. E ela um dia disse: eu tinha uma ótima voz, eu cantava, mas o Senhor tirou esse dom de mim. Achei estranha essa frase, porque a Bíblia diz não. Quando Deus dá um dom, Ele não tira. Ele pode até cobrar o uso do dom, mas Ele não tira. Ela estava enganada. Ela podia usar. Ela estava passando por uma grave depressão, por causa da vida que vivia, e ela achava assim: o Senhor virou as costas para mim. Não, o Senhor não virou as costas para ela. Ele estava esperando. Gosto muito da música, já falei, até trouxe essa música recente aqui, cujo refrão diz assim: a distância entre eu e você é menos que um passo seu. É muito interessante essa frase dessa música.
Volta para casa, o nome da música, né? Volta para casa. E lá no final, essa distância entre eu e você é menor do que um passo seu. E é muito interessante porque, teologicamente, nós dizemos que Deus é onipresente, certo? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é verdade? Qual é o tamanho dessa separação? Menor do que um passo. Ele é onipresente. Menor do que um passo. Isso significa que basta um passo, você está de cara com ele. Né? É menor do que um passo. Guarda o que você tem. Deus não vai tirar isso de você. Pelo contrário, Ele vai acrescentar. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Deus te confiou alguma coisa, eu não sei o que. Talvez várias coisas. Não despreze isso. Guarda. Guarda o que te foi confiado. No caso de Timóteo, foi confiado a verdade da palavra que ele tinha que pregar, era uma responsabilidade grande. Ele devia preservar a doutrina, não podia se levar para debates inúteis, né? Ficar perdendo tempo, provar que está certo, está errado. Deus também nos confiou dons, ministérios, responsabilidades, eles precisam ser guardados com zelo, com fidelidade. Guarda e compartilha tudo aquilo que Deus já fez por você. Quando com quem eu me comparo no Evangelho, né? Eu me comparo ao endemoniado gadareno. Ele quis seguir Jesus e disse, volta para casa, volta para os teus e conta tudo o que Deus fez por você e como teve misericórdia de você. Ele foi o primeiro missionário. E diz o texto que ele voltou para Decápolis, Deca é 10, Decápolis, 10 cidades, uma região de 10 cidades, e ele fez conhecer o nome de Jesus em 10 cidades. O que ele foi falar? Eu era endemoniado, vivia feito um monstro, nu, andando, urrando, e a misericórdia de Deus me atingiu, e eu hoje sou um novo homem. Posso falar abertamente, Deus teve muita misericórdia de mim, e me transformou num novo homem. Olha que bênção. É isso que o texto está falando. Guarda o que Deus te deu. Ele te deu uma bênção, compartilhe. Ele fez uma transformação na sua vida, compartilhe. Mostra que assim como Ele teve misericórdia de você, Ele pode fazer isso com os outros. E faz, e quer. Lembra que toda a glória pertence ao Senhor. Nossa vida, nossos esforços, nosso ministério deve sempre apontar para Ele. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Essa musiquinha eu já ensinei para minha neta, ela cantou aqui no dia do meu aniversário. Que nós nunca possamos esquecer que tudo que nós temos e o que nós viemos a ser, vem de Deus. E deve ser para Ele. O que Deus colocou nas suas mãos? Eu não sei o que. Provavelmente várias coisas, Ele nunca dá um talento só. Seja o que for, guarde com fidelidade, não negligencie o que Deus te confiou. Quando você servir, pregar, ajudar alguém, faça para a glória de Deus. O verdadeiro servo busca agradar ao mestre e não aos homens. Não vou falar as coisas para agradar as pessoas, né? As palavras de Paulo aconselhando Timóteo, elas são um legado espiritual para nós. 3 conselhos bem simples, que em tempos de confusão, em tempo de superficialidade, em tempo de distração, o Senhor nos chama para viver com propósito, com pureza, com perseverança. Foge do pecado, busque virtudes, lute uma boa batalha, guarde o que Deus te confiou e viva para a sua glória. Assim como Timóteo, sejamos homens e mulheres de Deus até o fim. Que cada um de nós possa ouvir no final da jornada: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Senhor, recebe a nossa adoração através da tua palavra, que ela possa transformar o nosso coração, que nós saiamos daqui melhores de como chegamos, na certeza, ó Pai, que é a tua misericórdia que nos sustenta, que nos cuida, que nós temos, ó Pai, uma responsabilidade diante de ti por tudo aquilo que tu nos deste, que nós possamos fugir do mal
buscar o bem, guardar aquilo que tu nos tem dado e lutar uma boa batalha em teu nome. Em nome de Jesus. Amém.